Amém. Aqui nós encontramos a história de Ruth. Aqui nós encontramos a nora, é nora mesmo, né? A nora de Noemi. Aqui nós encontramos uma mulher da tribo dos Moabitas. Ela não era israelita, ela não fazia parte das 12 tribos de Israel. E a Bíblia fala que Noemi e o seu marido Elimeleque e seus 2 filhos partem para Moabe, porque Israel tinha se afastado do Senhor. Israel tinha se apartado do Senhor e veio uma grande seca sobre Israel, veio uma fome. E aquele casal e aqueles 2 filhos partiram para a terra de Moabe, porque lá havia prosperidade. E a palavra de Deus fala que eles partem em direção à terra de Moabe. O povo de Israel deixa a sua terra, a sua família, a sua parentela, o seu Deus, os seus costumes, deixam a congregação, deixam o templo. E a palavra de Deus fala que os seus 2 filhos, recordo bem, Finéias, Malom e Quilom, se casaram com 2 moabitas. Houve um casamento misto fora da congregação de Israel. E Deus não permite israelitas casarem com pessoas que são de outras tribos. Por isso na igreja o cristão tem que casar com um cristão. Por isso que na igreja a jovem tem que esperar um varão lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por isso que o jovem tem que esperar uma varoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Amém. E a Bíblia fala que durante 10 anos eles ficaram em Moabe. E ali Elimeleque, a esposa, o marido de Noemi, faleceu. E durante algum tempo também os seus 2 filhos falecem. E Noemi, sua sogra, fica com as suas 2 noras. E a palavra de Deus fala que Noemi perde tudo naquele lugar. Que Noemi fica sem marido, fica sem filhos, já uma mulher de idade. E ela decide partir para Israel, voltar para o seu povo. Noemi, seu marido e seus 2 filhos eram da tribo de Judá. E a Bíblia fala que eles eram de Belém. E Noemi, com parte, arruma a sua mala para voltar para Israel. E as 2 noras quiseram acompanhar. E Noemi repreendeu as suas 2 noras e falou: eu já sou velha, eu não tenho idade para ter filhos, para que vocês possam casar. Vocês foram fiéis aos meus filhos, agora partam para a sua casa, para o seu Deus, para a sua família. Casem-se, sejam felizes. E diz que uma delas chorou muito e ela partiu para a terra de Moabe. Mas Ruth sentiu no coração em ficar com Noemi. Ruth, mesmo sendo moabita, ela disse: eu só largo de você, Noemi, quando eu morrer. Eu só abandono você depois que eu descer a sepultura. O Deus que você adorar, eu adorarei. Aonde você morar, eu vou morar. E a palavra de Deus fala que Ruth persiste. E Noemi fala: não tem jeito, a garota quer ficar comigo. E Ruth larga o seu Deus, larga a sua terra, larga o teu povo. E a palavra fala que Noemi e Ruth parte para Israel sem nada, sem dinheiro, sem roupas, sem bens. E a palavra de Deus fala que quando a sua chega, até a tribo de Judá chorou por Noemi, porque eles foram para uma terra distante para conquistar, e ela voltou sem a família dela. Ela perdeu tudo, ela perdeu a família, ela perdeu a dignidade, ela perdeu os sonhos, ela perdeu os planos, ela perdeu a fé, ela perdeu
alegria de ter os filhos do lado, de poder acordar com o marido e fazer um café, ou melhor, poder também dormir ao anoitecer e contar do que passou no dia. Ela passou a ser uma mulher depressiva, uma mulher solitária. Ela não podia mais comemorar com os filhos o seu aniversário. E a palavra fala que Israel chora com Noemi e com Ruth, porque vê a situação daquelas mulheres. Mas o povo de Israel admira, o povo de Israel fica encantado. Uma moabita segue Noemi, Ruth segue Noemi, Ruth acompanha Noemi e ela fica firme, ela é fiel, ela ama Noemi, ela passa a ser a filha de Noemi, ela cuida de Noemi como a sua própria mãe. Ruth é um exemplo de fidelidade, Ruth é um exemplo de humildade, Ruth é um exemplo de cristão, Ruth é um exemplo de discípulo. Ruth toma para si Noemi como mãe, e ela passa a morar como Noemi. E a palavra de Deus fala que chegando ali em Judá, em Belém, ela vai trabalhar. Ruth deixa Noemi em casa e fala: não, eu vou trabalhar e vou trazer o alimento para casa. Olha que lindo, olha que maravilhoso, olha o que é ser fiel, olha o que é ser cristão. Ela mesmo não sendo filha, passou a ser filha e passou a trabalhar para cuidar da ex-sogra, e tomou a ex-sogra como mãe, dedicou a sua vida a cuidar de Noemi, largou a sua mãe, o seu pai, a sua parentela e ficou em Israel cuidando de Noemi. E a palavra de Deus nos diz que Ruth vai trabalhar na seara de Boaz. E por coincidência, Boaz era parente de Noemi e um dos resgatadores. Entendam isso aqui: na tribo de Israel, sempre quando um homem morre, sempre quando um cidadão, um primogênito, ele morre, o seu parente tinha que casar com a viúva para suscitar descendência, para que o nome dele não morresse. Sempre quando uma pessoa, um varão, morria e não tinha filhos e não deixava descendência, o parente mais próximo, solteiro, por lei em Israel, era obrigado a casar com a esposa. Que bom, né? Mulher nenhuma ficava viúva. Mulher nenhuma ficava viúva. Morria, casava de novo. Então era lei perpétua em Israel até hoje. Isso é lei para os judeus. E por coincidência, Ruth foi para a seara de Boaz. E a Bíblia fala que o testemunho de Ruth encantou a Boaz. Só que tinha outro homem que era o resgatador. Olha que interessante, olha como é que Deus opera, olha como é que Deus honra a fidelidade de um homem, de uma mulher que não sai da igreja, de um homem e de uma mulher que não sai da igreja por nada, independente de provação, independente de luta. Ali era uma questão de morte, houve miséria, e Noemi e Ruth permaneceram juntos. Houve o falecimento dos filhos, do marido, elas estavam só e elas permaneceram firmes. E a palavra fala que tinha outro resgatador, e a Bíblia nos conta que Boaz quis resgatar Ruth porque viu o testemunho, porque ela era uma mulher honesta, era uma mulher idônea, era uma mulher de Deus. E a palavra fala que ele chama os líderes de Israel, senta com o primeiro resgatador e pergunta para ele: meu camarada, o negócio é o seguinte, só tem nós dois para resgatar a herança do falecido e a mulher, para suscitar a descendência. Outro falou: opa, eu vou ter que casar. E olha como é que era a história, olha para você o que é a lei dos judeus. Imagina bem, um cara solteiro, hein, querendo casar e constituir família. Um parente morre e ele tem que levantar filhos para seguir a geração de outra pessoa, com o nome de outra pessoa.
Já pensou o que é isso? O outro falou, opa, eu não, estou fora. Já que você está aí, pode resgatar. E Boaz se apaixonou com ela. Boaz passou a amá-la por sua fidelidade. O que eu quero trazer dentro de Ruth hoje, nesta noite? Dentro de Noemi, independente da situação, do que aconteceu com eles naquele momento de desgraça, naquele momento de luta, Noemi ficou sem marido, Noemi ficou sem 2 filhos, Ruth ficou sem marido, Noemi ficou sem netos, mas mesmo assim elas permaneceram no Senhor. Aleluia. E o mais interessante, que mesmo Ruth servindo outros deuses, mesmo Ruth sendo moabita, Ruth tinha uma porta aberta, tinha uma porta larga e espaçosa. Ela podia partir em direção a outras terras, como fez a sua concunhada, para adorar outros deuses, para buscar outro casamento. Mas ela falou assim: eu vou ser fiel ao Senhor. Ela disse: eu vou ficar no Senhor, eu vou esperar no Senhor. Eu conheci o Deus de Israel, eu conheci uma família da tribo de Judá, eu conheci crentes evangélicos que realmente servem a Deus. Eles faleceram, eles foram para o Senhor, mas eu vou permanecer na igreja e eu só vou embora, eu só largo Israel, eu só largo o Senhor quando eu morrer. Isso é fidelidade. Deus gosta de homens e mulheres que são fiéis. Deus é apaixonado com homens e mulheres que são fiéis até a morte. Até a morte. E a Bíblia fala que Deus honra a fé de Ruth. Ruth casa com Boaz. E o interessante, olha a alegria, olha o que é a união, olha o que é a comunhão de 2 pessoas que se amam, que estão em Deus. Ruth tem um filho, fala a palavra, e a Bíblia fala que Noemi recebe como filho, como neto, e ela passa a cuidar daquela criança. Essa fidelidade. Às vezes estamos no Senhor há tanto tempo e não somos abençoados, é porque não chegou sua hora. Às vezes perseveramos tanto, às vezes buscamos tanto, consagramos tanto, estamos no Senhor 1 ano, 2 anos, mas Senhor, o casamento não chegou, o ministério não chegou, não cresceu, não desenvolveu. É no tempo do Senhor. Primeiro você tem que mostrar fidelidade, primeiro você tem que honrar a Deus, primeiro você tem que viver o seu deserto, primeiro você tem que esperar no Senhor, como Noemi e Ruth, e na hora certa Deus vai te dar o melhor cereal dessa terra, e na hora certa Deus vai te dar o melhor casamento dessa terra, e na hora certa Deus vai te dar o melhor ministério desta terra. Mas tudo no tempo, na hora, no dia, no mês e no ano do Senhor. Você crê? Então dá glória. Senhor. E o interessante é que Ruth, mesmo sendo moabita, ela foi a bisavó de Davi. Olha como Deus honrou a Ruth. Ruth não era israelita, Ruth não era de Judá, Ruth não era das 12 tribos de Israel, mas Deus viu a fé dela, Deus viu o amor por ela que ela tinha por Deus e pelo povo de Israel. Deus viu a obediência e o temor dela. E Deus falou: peraí, eu não vou pegar nenhuma jovem de Judá, eu não vou pegar nenhuma jovem de Belém, eu vou pegar Ruth. Deus olhou para Ruth: eu me apaixonei por Ruth, eu quero Ruth no trono. Ela vai herdar o trono de Davi, ela vai herdar o trono do rebento de Jessé, ela vai herdar o trono da raiz de Davi. E foi deste rebento que veio Cristo Jesus. Aleluia. É Deus, Deus é fiel. Jesus veio da raiz e do rebento de Davi. E a Bíblia fala que Ruth teve um filho chamado Obed. Creio que é isso mesmo. E
Obed veio Jessé, e de Jessé Davi, e de Davi Salomão, e de Salomão Ezequias, e assim por diante, até Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus é fiel. Deus pegou uma mulher lá no mundo. Deus pegou uma mulher moabita que adorava outros deuses, que servia outros deuses, e fez dela bisavó do maior rei, a tataravó do maior rei Salomão, e principalmente a descendente do maior rei dos reis e Senhor dos senhores, que Jesus Cristo de Nazaré. Imagina o que Deus vai fazer com você se você for fiel, se você for obediente, se você esperar, se você ter paciência, se você viver na presença dele. Não precisa você ser de Judá, não precisa ser você da linhagem de Levi, ou melhor, de Araão, não precisa você vir da linhagem de Moisés, basta você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e ser fiel, esperar. Deus ama a fidelidade e o temor. Tema a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja, Senhor. Espere no Senhor, amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé, e vamos